Ali. E aqui não está pronto, aí eu digo o nome, se ela não me levar a Ali, Olha aqui. Não ligar a televisão, tá lá em cima na parede, não pode tirar. Olha aqui, olha aqui. Hã? Tu fica aqui vendo a televisão. Fica aqui com a vovó vendo a televisão. Vamos ver a televisão. Olha lá um copo verde, um copo vermelho, um copo azul. Voltou pra mim O que mais que tem? Verde. e não apareceu pra ti hoje. A Tinga tá filmando, ó. A Tinga tá filmando aqui, ó. A Tinga vai fazer pra ti lá em casa, tá bom? Mas era isso então, né, Bia? Bom trabalho, boa semana. Eu vou botar aqui pra ti. Não.